Naquela manhã, levou-se a um acordo a nível da Presidência da República que, como estava vigência para nós, que havia um acordo de que durante 15 dias haveria um tempo em que não haveria reintegração de posse e haveria, sim, um tempo para se construir uma alternativa de moradia para toda aquela população, para toda a comunidade de Pinheirinho. Então, como para nós havia esses 15 dias para trabalharmos, inclusive dialogando com o governo municipal, estadual, a gente, então, a partir daquele fim de semana, deslanchou um processo de consultas para construir essa alternativa, dentro do período curto de 15 dias. Então, o secretário executivo Rogério Sotile ficou incumbido de continuar o diálogo que ele já vinha tendo com o prefeito da cidade, Eduardo Cury. A secretária nacional de habitação, Inês Magalhães, ficou de continuar o diálogo com o governo do estado, da área de habitação, e eu fiquei incumbido de vir a São José dos Campos para conhecer em loco a situação, conversar com a associação, conversar com moradores, conversar com lideranças, para discutir como poderiam ser as alternativas de construção de casas, de talvez verticalizar, ou seja, construir pequenos edifícios em algumas áreas, ver alternativas, inclusive, se não fosse possível ali, dar conta de toda a necessidade de moradia, ver alternativas no próprio município, próximas do centro. Por exemplo, a Rede Ferroviária Federal tem terras no município, outras empresas falidas têm terreno na cidade. Enfim, eu vim para uma missão de escuta da população, da comunidade, das lideranças, dos seus representantes. Então, por isso que eu vim, tinha marcado 9 da manhã um encontro na associação, mas quando eu cheguei na cidade, antes de chegar, já por celular, já recebi a informação de que havia um cerco do bairro. Eu não entendi, não acredito, não é que não acreditei, mas para mim era difícil acreditar, já que havia esse pacto, né, feito com a Justiça, feito com a Prefeitura, feito com o senador Suplicy, fez parte da construção desse pacto, está aqui presente, pode nos explicar. Enfim, a gente estava seguro, então eu não entendi como é que podia estar cercado militarmente aquele bairro. Mas eu cheguei até a rodoviária da cidade, depois fui até o Pinheirinho, me orientaram para chegar pela Avenida dos Evangélicos. Eu cheguei e me deparei já com uma situação bastante crítica, né, na entrada dessa avenida que dá para o Pinheirinho, já um cerco militar, né, vários militares colocados com escudos, escrito choque, e como eu vim numa missão de diálogo, né, eu queria dialogar com eles, eu, como representante da Presidência da República, acessar o próprio comando da operação para poder entender o que se passava. Me dirigi até esse grupo de soldados, que não tinha outro para quem me dirigir. Quando eu cheguei a uns 8 metros, fui advertido por gritos que devia parar. Eu continuei dando alguns passos, mas comecei a ouvir vários gritos, que era para eu parar, volta, volta, volta. Daí vi várias armas na minha direção. Daí realmente achei melhor parar, porque senti um risco de vida iminente, né? Dei uma volta, voltei a ficar uns 20 metros mais ou menos de distância, e conversando com a população ali, esses 20 metros da distância do choque, né? De repente, sem mais nem menos, sem nenhum tipo de provocação de ninguém a esse grupo de soldados, bombas começaram a voar na nossa direção e, claro, uma reação espontânea, começaram a correr, né? Crianças, jovens de bicicleta, crianças com skate, e de repente eu senti um ferimento, né? Eu recebi uma bala na perna esquerda. Então, procurei me esconder, né? E esse batalhão, essa tropa, né? Ela veio atacando a população, entrando nessa Avenida dos Evangelhos e atacando. Eu fiquei durante 9 horas no bairro, né? E deu para perceber que a gente sofreu ali ondas de ataques. Então, esses policiais, reforçados muitas vezes, vinham
e atacavam cada vez mais para dentro, isso que é insólito, quer dizer, dentro do campo dos alemães. Então, eles haviam cercado o Pinheirinho, atacado internamente, aí não posso dar depoimento, porque não tive acesso lá dentro, mas sim pude perceber ao longo do dia todo ataques cada vez mais prolongados, entrando nas pequenas travessas, atacando pessoas no portão, jogando bomba para dentro das casas. A gente teve notícia de senhoras que estavam no portão, foram espancadas. E isso foi uma sucessão durante todo o dia. Por volta das 11 da manhã, talvez, eu voltei, sempre voltava àquele ponto, porque eu queria, de alguma maneira, acessar o comando da operação. Mas eu voltei, um grupo de jornalistas estavam perto desse mesmo grupo que havia voltado para lá, do grupo de choque. Voltei, fiquei conversando com os jornalistas, daí o grupo foi chamado por um oficial, que eu não sei o nome, mas ele chamou, daí eu fui junto com o grupo, já que se tratava de um oficial. Ele falou que era para as pessoas entrarem, provavelmente ia ter algum tipo de entrevista lá dentro, com o comandante da operação, o comandante Messias, né? E eu tentei ir junto, justamente para poder acessar. E quando eu tentei acessar, esse militar me parou e falou que eu não podia seguir. Eu falei, não, tirei meu cartão, como na primeira hora da manhã eu havia me identificado com o cartão da Presidência da República, para os soldados que mandaram voltar, né? Para esse não, esse eu cheguei a colocar na mão dele o cartão, com o brasão da Presidência da República, Secretaria-Geral da Presidência da República, Secretaria Nacional de Articulação Social, Secretário Nacional, ou seja, estava lá com o brasão da República, Presidência, Secretaria-Geral e Secretaria Nacional de Articulação Social, que é a minha secretaria. Ele leu tudo, deu tempo de ler tudo, e falou que eu não entrava. Mas eu expliquei a minha missão ali para ele, consegui explicar. Ele falou, você volta e fala para a sua presidenta falar comigo. Foi a resposta desse militar. Você volta e manda a sua presidenta falar comigo se quiser. E aí já, de novo, a arma apontada para mim, eu saí, e, enfim, e foi de novo sessão, bombas e tal. Eu queria também aqui... Não, era um militar que estava para levar os jornalistas até ele. Era um oficial que estava de azul, claro, oficial. Eu acho que era responsável por comunicação e tal. E eu queria dizer também, reforçar o depoimento, que nem precisa ser reforçado, né? Mas do David, né? Foi o primeiro depoimento. David, a fala, e também dos outros que sucederam, né? Sobre agressividade. Foi perceptível a agressividade infinita daquele grupo. E também da Guarda Civil Metropolitana de São José dos Campos, que, a dado momento, eu tentei também, pensei, talvez via Guarda Civil, talvez estejam menos em bloco, né, mais individualizados, digamos, eles possam me encaminhar até o comando dessa operação. Então, me dirigi até onde estavam esse exatamente uniforme azul, Guarda Civil daqui da cidade, né? E tentei também chegar perto, a mesma coisa, advertência, volta, e apontaram armas. Mesma situação. E eu queria dizer o seguinte, não sei se eu tenho pouco tempo, né? Tentando... que eu percebi que a PM, né, disse que estavam com armas não letais. E pelo que eu sei, né, a própria Polícia Federal hoje considera armas menos letais. Não letais, mas menos letais. E a Guarda Civil estava, sim, de armas letais. Eu percebi claramente que eles punham a mão, retiravam armas letais. Não, aquilo não era armas... Ou seja, toda essa operação foi comandada com armas letais. Algumas ditas menos, outras mais, mas todas armas letais. Segundo, pela minha percepção, estou dando aqui, faz parte do meu depoimento, durante todas as 9 horas que eu fiquei lá,
eu percebi que eles estavam orientados para não estabelecer absolutamente nenhum contato, seja com pessoas, com instituições, com movimentos, com quem seja. Estavam lá em bloco para um ataque maciço e os soldados ou guardas civis estavam orientados para não estabelecer contato com ninguém, mas apenas para atacar. Eu queria dizer também que a atitude deles era de tratar todos aqueles moradores do Pinheirinho ou dos bairros em volta como inimigos. A atitude ali de guarda civil ou da PM era de tratar a população local como inimigos a serem dominados, eu diria, ou eliminados fisicamente.